Boa noite, pessoal, como vocês estão? Estão bem? Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre segmentação de dados, tá? O que é uma segmentação de dados? Nada mais é do que um filtro flutuante, tá? Um filtro mais bonito, mais elaborado. Porque o filtro, por exemplo, quando a gente for inserir aqui em filtro, eu vou explicar certinho para vocês, mas quando você cria uma tabela, ele inclui para vocês esses caras aqui, ó. O que são esses caras? São filtros, tá? Por exemplo, eu clicando aqui, aparecem as opções para mim. Quero classificar do maior para o menor, do menor para o maior, classificar cor, modo de exibição, filtro de texto, tá? Então eu consigo fazer isso aqui também. Texto, alguma coisa diferenciada. O cachorro começou a latir. Aí temos também selecionar tudo, né? No caso, selecionar todos ou selecionar um estado em específico, por exemplo. Aqui selecionei um estado só, tá? Então aqui ficou Acre. Beleza. Eu quero selecionar outro. Vamos selecionar, pegar aqui São Paulo, por exemplo. Opa, São Paulo. Tá? Então selecionou só São Paulo, filtrou a tabela. Tem como fazer isso de um jeito mais legal, um jeito mais bonito, que é com o quê? Com a segmentação de dados, tá? Então clicou na tabela, usa segmentação de dados, tá? E outra, tem que ser tabela, tá, pessoal? Ou tabela, formatação com tabela, ou tabela dinâmica. Sem ser esses dois, não funciona, tá? Ele dá erro. Por exemplo, se eu vim aqui, copiar esse cara aqui, vim aqui, colar somente valores, né? Selecionar os dados, segmentação de dados, olha o que apareceu. Deu erro, porque não tem nenhuma conexão, tá? Não tem nada, não tem conexão. Então, o certo seria você vir, formata como uma tabela, formatou, segmentação de dados. Clicou, apareceu. O que apareceu aqui? O F, mês e faturado. São minhas colunas, ó. O F, mês e faturado. Tá? Aqui na segmentação de dados, o recomendado é sempre usar nomes, tá? Nunca usar valores. Tipo assim, eu quero valor faturado. Porque se eu usar valor faturado, vai aparecer todos os valores faturados que eu tenho na minha tabela. Tá? Então, se for uma tabela de 1 milhão, vai aparecer 1 milhão de coisas para você, entendeu? Então, não compensa. No caso aqui, vou colocar o F. Tá? Coloquei o F aqui. Beleza. Cliquei OK. O que ele fez para mim? Adicionou esse campo. O que? É um filtro com os estados. Que estados que eu tenho aqui? Os mesmos estados que eu tenho aqui. Tá? E o que você fez? Clicou em um. Ó, ele filtrou. Clique em outro, filtrou. Clique em outro, filtrou. Eu quero pegar mais. Então você clica e arrasta. Tá? Ele filtra. Quero pegar, sem se arrastar, eu quero pegar São Paulo e Acre, por exemplo. Você clica em São Paulo, Ctrl, segura o Ctrl, né? Clica em Acre. Selecionou os dois. Quero selecionar mais um. Ctrl, clica em outro. Tá? Aí ele vai selecionando pra você. Tá? E ele é um filtro suspenso, ó. Eu posso arrastar para qualquer lugar, eu posso aumentar ele, eu posso diminuir, fazer o que eu quiser. Tá, pessoal? Mas assim, somente em tabela ou tabela dinâmica. Tá? Aí, eu quero acrescentar outro, sem problema. Então você vem aqui e adiciona outro. Inserir, vamos segmentação de dados. Agora eu quero colocar mês. Tá? Agora apareceu os 3 meses para mim. Por exemplo, cliquei aqui no Acre. O que ele fez? Deixou 2 selecionados e um cara oculto. Tá vendo? Tá oculto, meio cinza. Por quê? Não tenho dados do estado de Acre no mês de janeiro. Repare aqui, ó. Não tem mês de janeiro. É só fevereiro, março. Entendeu? Não tem mês de janeiro. Por isso que aqui ficou desflegado. Tá? Eu quero saber de Paraná. Paraná tem os 3. Quero saber aqui o faturado somente de janeiro. Então você clica agora em janeiro. O que ele fez? Ele filtrou só Paraná e depois filtrou só janeiro. Tá? Então deu lá 44.027. Tá? Deixa eu só transformar esse valor aqui em... beleza. Aí você vem aqui, você tem para desfiltrar. Você consegue tirar os filtros deles. Tá? Aqui. Beleza? Então assim, você consegue fazer isso de várias formas. Tá? Tem outras coisas para vocês fazerem também. Por exemplo, se você vindo aqui em segmentação, ó, que habilitou o campo aqui agora, vem em segmentação, vai aparecer algumas opções. Que opções? Configuração, que a gente vai falar mais pra frente,
tá na parte visual, para deixar ele mais bonitinho, tá? Temos aqui o estilo deles, que é igual a da tabela, que você clica em cima e seleciona qual você quer. Tem alguns pontos, né? Aqui no caso teria que clicar, ó, ficou verde, amarelinho, mais laranja escuro, tá? Então você consegue selecionar eles. Tem como editar também, que a gente vai fazer essa edição depois no módulo de visual, tá? Temos aqui avançar, recuar, painel de seleção, que é para mostrar qual que é qual. A gente vai falar depois também. Daí temos aqui, o que temos mais aqui? Segmentação. Agrupar, tá? Alinhar. Então se você selecionar dois, você consegue agrupar, tá? Aqui, nesse cara aqui, é o visual dele, tipo colunas. Quantas colunas você quer que apareça em cada um desses aqui? Aqui está selecionado uma só, então só tem uma coluna, né? Se eu clicar duas aqui, por exemplo, ó, duas colunas, três colunas, quatro colunas, tá? Aí você vai conseguindo modificar do jeito da sua escolha, tá? Aqui temos a altura e a largura dele, tá? Então vamos selecionar lá, esse aqui é dos botões, no caso. Esse aqui é a largura, a altura e a largura dos botões, tá? Botão, esse cara aqui é um botão, esse cara aqui é outro botão, esse aqui é outro botão, tá? Esse daqui do lado é o tamanho da segmentação, é esse cara aqui, esse quadradão aqui, tá? Então a altura e a largura dele. Botão, eu quero colocar aqui 1,5, ó, ficou grandão, ele já deu uma aumentada. A largura dele eu quero colocar 2, então ficou pequenininho, tá? Aí eu quero diminuir o quadrado em si, ó. Aqui a altura tá 6, eu quero colocar 5, ó, ele recuou, tá menor, eu quero colocar 4, aí ó, já ficou menorzinho. Aqui eu vou colocar 6, por exemplo, ó, o tamanho dele, tá? Mas você pode aumentar aqui, né, normal também, você pode selecionar aumentando o tamanho aqui, tá, pessoal? Que vai mudando aqui também, ó. Ele muda aqui se você alterar nessas laterais aqui, tá? Então ele também muda. Consegue aumentar, diminuir, né? Conforme da sua escolha, tá, pessoal? Temos uma coisa bem interessante também nessa segmentação de dados, que é o que? Quando tá em... Deixa eu mostrar pra vocês um negócio aqui. Eu não consigo, em formato de tabela, apesar que aqui eu consigo filtrar a tabela normal, ó. Eu consigo fazer esse filtro. Eu não consigo filtrar duas tabelas com uma segmentação. Não consigo filtrar duas tabelas, tá? Por exemplo, essa tabela aqui, vamos renomear para primeira. Só para a gente identificar que essa tabela aqui. Opa, tá incorreto porque não pode... não pode nome. Então, primeira tabela, certo? Vou copiar, só vou dar um Ctrl C nessa tabela aqui. Ctrl C, colher aqui do lado. Ctrl V. Essa daqui a gente vai olhar para a tabela, segunda tabela, tá? Então assim, temos a primeira tabela e a segunda tabela, tá? Reparem no seguinte, eu não consigo, ó, fazer o filtro, tá? Você fala, não, mas tá filtrando, por que tá filtrando, pessoal? Aqui, normalmente, ele não tá filtrando essa tabela em si. O que ele está fazendo? A tabela está na mesma linha, certo? E ele está ocultando os outros valores aqui. Como a tabela está na mesma linha, está ficando o mesmo valor. Por quê? É a mesma tabela, tá? Mas agora, se eu vim aqui, opa, concluir. Agora, se eu voltar tudo, o filtro, tem na tabela, mais um, aí, aqui. Fizer o seguinte, pegar esse cara aqui agora, Ctrl X, vou jogar ele aqui para baixo. Agora sim. Repara, a primeira tabela está filtrando, a segunda tabela não, tá? Aqui a gente não tem como fazer, porque ele só filtra uma base de dados, tá? É uma base de dados só que ele filtra. Base de dados, aqui a gente selecionou essa. Para filtrar essa outra, a gente teria que inserir outra segmentação de dados. Mês e UF, tá? Agora sim, ó. Essas duas aqui tá para essa tabela aqui,
e essas duas tá para essa tabela aqui, tá? Mas assim, é fora de cogitação, né? Ter duas tabelas se você precisar filtrar as duas, né? O que dá pra gente fazer porque dá pra usar a tabela dinâmica. Porque assim, você tem como configurar qual tabela você quer que filtre, tá? Na tabela dinâmica no caso. Aqui, se eu clicar com o botão direito, conexões com relatório, fica desativado. Ó, esse botão aqui, ó, em cima aqui de remover mês, tá? Ele fica desativado, tá? O que é isso? Você conecta os relatórios, as bases diferentes, mas você não pode conectar várias bases. Você pode conectar várias tabelas dinâmicas. Isso sim, mas é uma base só. Todas as tabelas dinâmicas têm que estar vinculadas a uma base. Que no caso posso ter, sei lá, 30 tabelas dinâmicas vinculadas a essa base aqui. Eu consigo. Agora se tiver 10 aqui e 10 na outra, eu só consigo filtrar essas 10 aqui. As 10 da mesma base. Tá? Mas assim, clicando com o botão direito, a gente tem as mesmas opções. Lá de cima, filtrar, classificar de A a Z, de Z a A, os que estão dentro, né, os botões. Seleção múltipla de mês, você consegue selecionar vários meses. Tá aqui mesmo coisa, segurar com o Ctrl, né? Eu quero selecionar esses caras aqui, ó. Você vai selecionando com o Ctrl. Mesma coisa que você selecionar com o Ctrl, ó, pessoal. Tem nada, é tudo filtrado, né? Seleção múltipla, ele só vai clicando, ele é a mesma coisa. Ó, entendeu? Você consegue selecionar várias vezes, tá? Aí temos também remover mês, que vai remover a segmentação, tá? Aí temos trazer para frente, trazer para trás, atribuir macro, que isso aqui a gente vai falar lá para frente, isso aqui é uma coisa, ó, pitelzinho. Editar texto alternativo, tamanho e configurações, tá? Mas vamos lá agora para mostrar para vocês como funciona a parte de tabela para fazer mais de um relatório, tá? Deixa eu tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui. Esse cara aqui, eu venho aqui e tiro o filtro dele. Vamos ver todos os filtros. Dessa primeira, a gente vai inserir uma tabela dinâmica. Para existente, eu vou colocar aqui mesmo. Aqui, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar só o F na linha e faturado. Tá? Na verdade, nem vou colocar o F. Vou colocar só faturado. Só para deixar um valorzão aqui. Para vocês verem. Beleza? Dou um Ctrl C na tabela. Colei aqui embaixo. Se eu copiar a tabela inteira, igual eu fiz aqui, eu consigo colar embaixo, tá? Aí eu vou agora, dessa outra aqui, eu vou colocar o F. Tá? Eu vou vir aqui. Nessa daqui eu vou tirar o F e vou colocar o mês. Tá? E nessa outra aqui de baixo, eu vou inserir uma tabela só. Aqui. Só com o F faturado. Tá? Esses caras aqui. Agora sim, como que eu faço para incluir a segmentação de dados? Porque se eu clicar na tabela e inserir uma segmentação de dados, olha o que acontece. Ele está fazendo o que? Ele não está filtrando a tabela dinâmica. Ele está ocultando as linhas e ocultando a da tabela dinâmica também. Isso a gente não quer. Ele não está filtrando em si. O que a gente tem que fazer? Tá? Em vez de selecionar a base, a gente clica na tabela dinâmica. Da tabela dinâmica você insere uma segmentação. Tá? Inserir os dois. Tá? Agora é o seguinte. Olha o que acontece. A base continua intacta. Tá? Zero a base. Porém essa daqui está sendo filtrada. Ó, repare. Ó, os valores estão mudando conforme a seleção. Tá? As outras, como que a gente faz para conectar isso? Tá? Vamos lá, tabela dinâmica. Essa aqui, tabela dinâmica 2. Tá? Porque aqui, o que a gente inseriu? Essa aqui é a 1, essa aqui é a 2 e essa daqui é a 3. Tá? A gente inseriu nessa ordem. Então vai ser 1, 2 e 3. Vamos aqui, clica o botão direito. Agora habilitou aqui pra gente, ó, conexão com o relatório. Clicou aqui, ele vai aparecer para você. Tabela dinâmica 1, que seria essa daqui. Tabela dinâmica 2, que já está flegado, que é essa daqui. E a tabela dinâmica 3 é essa daqui. Tá? Aqui você consegue mostrar o que você quer que ele filtre. Que essas duas coisas que você colocou aqui, as duas segmentações, filtrem, tá? Então vamos lá, eu quero que ele filtre a tabela 1 e a tabela 3.
Cliquei OK. Agora sim, ó. Repare nos valores, está sendo todos filtrados. Tá? Todos filtrados. Tá? Mas essa daqui de baixo é a tabela dinâmica 4. Por que não apareceu? Ó, editar configurações, só vai até a 3. Por que não apareceu a 4? Se eu vim aqui e inserir mais uma, ó, cliquei e selecionei mais uma, só com F, agora só pra vocês verem. Só com F, tá? Aqui, essa daqui que a gente inseriu, tabela dinâmica 5, ó. Tabela dinâmica 5. A gente vem aqui nas configurações, relatório, agora apareceu, tabela dinâmica 5. Agora eu consigo filtrar ela aqui, tá? Mas reparem o seguinte também, tá? Primeiro, por que aqui deu para selecionar e essa aqui não? Porque essa tabela aqui, essa tabela é vinculado a essa base, tá? E essas tabelas aqui de cima, todas essas daqui, né, são vinculadas a essa base aqui, tá? Por isso que não tem como você vincular essas duas, tá? Porque é base diferente. Por isso que eu falo, cria uma base, cria várias tabelas dinâmicas daquela base e aí você consegue vincular todas. Aqui no caso a gente precisa mudar alguma coisa, que é o seguinte, esse cara aqui tá filtrando todas, mas esse daqui não. Como que a gente faz? Seleciona ele e veja. Então você vai ter que fazer isso em todas as suas segmentações. Você faz uma vez e não precisa fazer mais, tá? Agora sim, tá os dois filtros funcionando, tá? Então você faz suas várias tabelas dinâmicas, né? Arruma ela bonitinho e você consegue organizar esses filtros aqui para você filtrar de uma maneira diferenciada do que vir aqui, clicando no filtro da tabela, por exemplo, tá? Aqui, e selecionando a mão, tá? Você cria um botão para isso, tá? Criou um botão, fica muito mais visual o seu relatório, tá? Então, para isso que serve a segmentação de dados, para você fazer essa junção com o útil ao agradável que eles falam, né? Então, você pega a tabela dinâmica que é muito útil e deixa o agradável que é a segmentação de dados. Deixa um valor mais bonitinho para ficar em cima, tá, pessoal? Mas no próximo, naqueles módulos de visual, a gente vai falar sobre isso, a gente vai modificar a tabela, essas coisas vai deixar bonito, tá? Porque tem várias coisas para fazer aqui, né? Tipo, tem vários modelos para você utilizar, configuração para você fazer e tudo mais, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.